a questão da indústria, no meu ponto de vista, que é o buraco, literalmente, que escavaram o buraco, é que agora eles não sabem como, independente de ser o produtor ou não, como as empresas vão agir com o mercado atual. Pela questão dessas coisas todas que a gente comentou do lado pessoal do cara, que é o tempo de produção de um jogo, independente se o cara está satisfeito de trabalhar ou não. Bem-vindos ao canal Sextou Gamer. Eu sou Eliezer Stock e vamos direto ao assunto. Hoje eu trouxe aqui os nossos debatedores Marquinho, Professor Renato e Marcelo para entrar num tema muito espinhoso, um tema complexo que a gente vive aqui discutindo no nosso grupo privado já há alguns anos, né? Inclusive o Marcelo Profeta é um dos caras que tem mais comentado sobre isso no grupo, que é a crise no mercado de videogames, né? Talvez aí a nossa audiência não esteja enxergando que existe uma crise, mas a crise existe sim. E ela está começando a afetar aí, as pessoas estão começando a perceber, apesar daqui do nosso canal Sextou Gamer, a gente já tem enxergado isso há vários anos, ela agora começa a aparecer evidente para todos. Você vê demissões na indústria, a Sony demitindo 900 funcionários, a divisão Xbox demitindo também. E a gente viu agora, nessa semana, uma notícia que o Neil Druckmann, o cara-chave no The Last of Us, o cara que é o dono da bola, da narrativa e da produção do The Last of Us, falando que está desanimado, que está descontente, que está querendo fazer jogos menores. Ele até falou ali, eu quero cuidar da minha filha, mas sabe quando você tá querendo ir embora da empresa que você inventa um monte de caô pra poder ir embora? Minha mãe tá passando mal, tá precisando de ajuda, e você inventa umas histórias pra ir embora. Eu senti isso nas palavras dele, que ele tá desanimado. E uma das coisas que ele falou, e aí eu acho que tem toda a razão, que a produção dos jogos está muito complexa. Ele reclamou de ter que ficar gerenciando diversos estúdios e que cada vez que ele lança um produto, olha só, audiência, presta atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Cada vez que ele lança um produto, os jogadores exigem mais de qualidade daquele produto e ficam esperando uma coisa mais espetaculosa ainda, ficam esperando uma produção maior ainda. Meus amigos, é esse o assunto da crise dos videogames que a gente tem falado. As produções elas estão ficando caríssimas e essa indústria está começando a entrar num crash. Então eu gostaria de começar aqui ouvindo a opinião do Marcelo sobre esse desabafo do Neil Druckmann, porque ele praticamente desabafou, né? Ele desabafou. Vai lá, Marcelo, manda ver aí. Essa historinha dele falar que vai sair para ver a filha, a desculpa, né? É igual quando o namorado quer terminar, né? Você é boa demais pra mim. Mais pra ajuda. Bom, resumindo. Então vamos lá, cara. O que ele falou aí, cara, na minha opinião, né, como a gente já conversa no particular, é um efeito que já vem surgindo justamente por questão da briga entre hardware, software, evolução, complexidade, porque uma coisa leva a outra, né? Se você, como a gente vive falando, se você tem um aparelho sofisticado, você tem que tirar o melhor dele. Consequentemente, as produções têm que ficar bem avançadas. Óbvio que isso investe dinheiro, muito tempo e muita mão de obra de pessoas especializadas, como é o caso que ele está falando. A pessoa que fica gerenciando estúdios diferentes, um que faz um vídeo, outro que animação, outro é um programador e assim. Imagina o cara gerenciar isso tudo aí para tentar sustentar leão a bife, né, que eu falo. Por que a metáfora do leão a bife? Que, poxa, bife é uma coisa cara, mas o leão come muito. Então é muito difícil você saciar. E é o mesmo caso que está acontecendo com a indústria quando se trata de um AAA decente. É aquele que a galera que exige um nível alto. Decente exatamente. Cada vez que você tem algo bom, quando você tem uma sequência, por obrigação, o cara acaba tendo que elevar o nível. E aí fica o leão, somos os consumidores que exigem cada vez mais. Eu sou um leão voraz nessa situação, né? Eu quero qualidade. E aí vai levando essa bola de neve e as produções vão
ficando complicado. Não vou me estender muito, porque nós vamos falar outras coisas aqui para a galera não compra a briga. É igual um professor que eu tive na faculdade, ele falou, você tirar 10 é tranquilo, o ruim é você tirar sempre 10. Manter é que é o problema, né? Manter é que é o problema. Aproveita do 10, já fala o Renato aí, que ele é professor. Renato dá 0 pra todo mundo, o Renato é malvadão. Ele é malvadão. Isso segue até, se a gente for fazer uma ligação até com a indústria, né, musical. A gente pega exemplo de várias bandas de uma música só. Se manter no topo é complicado. Mas eu acho que assim, o cara tá cansado também. O cara, se você pegar as produções, você não tem nenhuma meia boca. O cara sugou o máximo dos hardwares aí em todos os consoles, cara, possíveis. E assim, com tudo ótimo, né? Com som, com jogabilidade, com gráfico, com detalhes. Cara, assim, isso dá trabalho. O cara chega uma hora que ele cansa também, né? É assim, o cara já fez o que tinha que ser feito. Eu acho que tá na hora dele passar a bola. O problema é isso, né? Não ter ninguém para assumir. O Miyazaki também, semana passada ele deu, não sei se foi semana passada, retrasado, ele comentou também que tá passando a bola, o cara já tá cansado também, né? Mas ele vem fazendo isso já há um bom tempo, ele vem deixando na mão de uma galera, dos produtores. Muita gente não ficou espantada quando ele falou que Dark Souls 2 não foi ele que fez. E o pessoal, tem gente que o Dark Souls 2 é aquele negócio, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Tem gente que acha o melhor, né? Eu gosto pra caramba, né? Do Dark Souls 2, então... E ele ainda disse, não teria Elden Ring se não fosse Dark Souls 2. Aí o pessoal pirou, aí acabou com a galera. Esse também tá arrumando polêmica aí, né? Não, mas aí ele tá passando a bola. Ele fala, eu confio demais na galera aqui. E assim, tem que ser desse jeito, cara. O cara tem que construir e passar o legado, né? E a galera que tá começando, cara, a galera nova e que trabalhe, né? Porque o cara já tá com o bolso cheio de grana. Se o cara tivesse no início aí, eu garanto que ele não iria dar iria falar desse jeito. Eu vou cuidar da minha filha, eu vou cuidar da minha cachorra, levar minha avó na academia. Não, é lógico que ele iria falar, não. Ia fazer o nome dele. O cara já fez, o cara já fez o nome, né? E já tem dinheiro suficiente. Eu acho que também não vale a pena o cara se matar pro resto da vida. Eu acho que ele tem que aproveitar a família mesmo e passar o legado, cara. E é desse jeito. Marquinhos, tu acha que a corrida do hardware influenciou de alguma forma aí na questão das produções, como é meio que a tese do Marcelo, né? Mais hardware, mais produção, mais hardware, mais produção, mais hardware, mais produção. Tu acha que isso daí, de certa forma, tá viciando ou criando um vício na indústria de videogames? O Marcelo falou muito bem no começo aí, porque você vê um hardware novo, você quer o máximo dele, né? Sendo que esse máximo, ele não surge do nada, né? Ele não é uma mágica, né? Tanto que computadores fortes existem há um tempo, mas os jogos lá que mais, entre aspas, né, mais bem produzidos sempre ficam nos consoles, apesar de o PC poder fazer coisas fantásticas, né? O Crysis foi um tempo atrás, eles conseguiram fugir dessa bolinha e fizeram uma produção ali, usando realmente um poder de PC top, mas no geral... Tu vê que é complicado, cara. A produção do The Last of Us aí, eu acho que foi 6 ou 8 anos, né? Alguma coisa assim, foi bastante tempo. Então tu imagina a energia do cara, o tempo, né, que se toma, né, cara? E é complicado, cara. Aí tu vai, cara, começar um outro projeto, fala assim, caraca, eu vou começar um outro projeto, vou terminar, sei lá, 2024 e 2030 eu tô terminando ele. Porra, cara, é brabo, cara. Pra gente, a gente não vê os bastidores, mas o cara que tá lá e começa, né? E uma coisa que aconteceu com ele, por exemplo, que ele citou também, ele gostou da série, ele participou da série, né, do The Last of Us na HBO, escreveu e tudo. Então ali foi também uma portinha que abriu ali pra ele, e de repente eu não sei se ele achou que também é um pouco mais imediatista, né, uma parada que também leva tempo. Ele tá andando com o Hideo Kojima, é isso? É isso, eu queria falar assim, os filmes também pensam assim, vai logo os filmes. Cara, esses caras estão gostando muito de cinema. E aí é meio normal, né, assim como o Renatinho falou do Miyazaki, tem o Miyamoto também, que um tempo atrás, aí já faz algum tempo, né, que a gente não vê o Miyamoto na frente, né? Antes era tudo na responsabilidade do Miyamoto, né? Todos os grandes jogos da Nintendo, as inovações, era o Miyamoto, né?
Então o cara vai passando a geração de Zelda, de Mario, de coisa, né? Ele sente falta do cara, do grande gênio, né? Assim como vai sentir falta do Miyazaki, vai sentir dele. Mas assim, não vai morrer, tem gente talentosa na indústria, com certeza, né? Vamos ver se eles vêm com a ideia boa na cabeça, né? Mas é complicado essa questão aí, cara. Esse tempo de produção aí, essa eu lembro crise no mercado. Quando a gente assistiu aquele documentário The Pixar History, né? Que tem uma parte lá que o John Lasseter, ele fala lá pra equipe dele: a dor é passageira, mas vocês vão ficar com o nome na história, etc e tal, quando eles estavam produzindo esses filmes do começo da Pixar, que era muita ralação, né? Os caras dormiam no estúdio, etc e tal. Aí eu não me lembro se foi nesse documentário ou se eu li, porque eu tô sempre lendo um monte de coisa e às vezes embaralha tudo na mente. Mas eu lembro que da Toy Story 2, ele comentou que teve pessoas, né, colaboradores da Pixar, que não se recuperaram do estresse de lançamento do produto. Então, o burnout da indústria, principalmente quando o jogo tá na fase final de produção, né, gerou já grandes polêmicas aí. Os caras trabalham aí 80 horas por semana, 90 horas. Tipo assim, uma coisa de maluco para poder entregar. O prazo tá chegando, tem que consertar. E nem brasileiro né? O brasileiro tá acostumado, né? Então, cara, isso aí é brabo. E o cara, como estando ali o diretor, tomando conta de tudo e tendo que entregar no prazo, já o jogo gastou já 200 milhões, tem que sair e tal. Pô, é complicado. Assim, a gente fica triste, né? A gente fala, você tem uma desculpinha, mas é aquele negócio. O Renatinho falou, o cara tá com dinheiro. Cada projeto que ele pegar novo aí de 5, vamos botar de 5 anos a 8 anos... o cara, mas ele falou que não vai fazer mais. Ele falou que ele vê poucos projetos grandes, né? Assim, até ele não vê, né, fazendo mais. Mas aí é a história da namorada, né, Marquinhos? Ele tá ali arrumando. Não vou, pô. Eu gosto muito de você, eu considero você, pô, mas assim, pra namorar não dá. A gente se encontra de vez em quando. A gente se encontra, que vale a nossa amizade. Então aí assim, perguntar pro Marcelo é essa questão, né? Por exemplo, você pega aí um jogo tipo Spider-Man 2 ou The Last of Us ou GTA, produções aí de milhões de dólares, etc. Aí você tem o pau. E todo mundo fica jogando pau e fica mais empolgado com o pau. E aí, cara, como é que é isso, né? O pau é mais interessante do que um jogo desse? Depois que o Marcelo falar, eu vou concluir uma coisa, se ele não falar aí. Fala aí, depois de pegar o pau. Posso falar, então? Então, vamos sair um pouco do lado pessoal, né? Porque aí nós estamos falando, basicamente, compreendendo a linha de raciocínio do produtor. Mas eu acho que se o assunto tem a ver também com a indústria, tirando pessoas, né? Como a gente citou aí nomes, né? A questão da indústria, no meu ponto de vista, que é o buraco, literalmente, que escavaram o buraco, é que agora eles não sabem como, independente de ser o produtor ou não, como as empresas vão agir com o mercado atual. Pela questão dessas coisas todas que a gente comentou do lado pessoal do cara, que é o tempo de produção de um jogo, independente se o cara está satisfeito de trabalhar ou não. Poxa, você desenvolve um jogo que migra, começa numa geração e ele migra, às vezes, para outra geração. E aí, às vezes, o jogo tem casos de jogos que dão problema nessa migração, porque o tempo é tanto... A engine mudou. Exatamente. Aí já não atende a expectativa, aí, às vezes, o jogo vai ser engavetado com um custo de produção que ficou ali 3, 4 anos, depois é que vai ser engavetado, porque não conseguiu sair. E isso tudo gera problemas nas empresas, que começou, se eu não me engano, Marquinhos pode depois clarear aí, na geração de final de Play 2 para início de Play 3, onde começou a ter empresas com problemas de financeiro que tiveram que se unir, como é o caso da Square Enix, Namco Bandai, Sega Atlus. As opções eram ou iria falir ou se unir, justamente pelo custo de produção. Só que o que está acontecendo? Hoje em dia, eu acho que as grandes empresas e as grandes produções estão tendo um obstáculo maior ainda, que além do custo de produção e o tempo, vem exatamente, de uma maneira irônica, como o Eliezer falou ali, né? Jogos com pequenas produções que conseguem atingir um público legal, aí ofuscando, às vezes, o brilho, né? ou tirando realmente o cliente, né, daquela produção que deveria ser mais disputada entre elas. Então, isso tudo, na minha opinião, gera um problema muito grande na indústria. Por quê? Coisas que a gente já falou.
Poxa, como um cara como a gente vê, o produtor The Last of Us, vai conseguir, ou a própria Sony bancando, manter custos de produção como o do Homem-Aranha de 300 milhões, com todo esse percurso, toda essa trajetória que a gente falou aí, e ainda tendo que disputar com produções pequenas que está catando literalmente ali. E aí é a decisão do público. E isso tudo é que eu acho que está gerando um grande buraco, que é o hardware, a produção e produções medianas para fraca, né? Não estou dizendo que os jogos são criativos, não, mas que isso tudo atrapalha realmente o desenvolvimento de jogos maiores. Isso aí é complicado, porque, por exemplo, eu acabei de fechar o Spider-Man 2, aí tu acaba de jogar e tu fala, pô, legal. 300 milhões, aí tu, pô, legal. Não é, pô... Enfim, tu acabou o jogo e foi legal. A questão é igual a gente falava, aliás, que quando a gente via um joguinho, né, começamos no Atari que a gente não conseguia ter forma, né, do objeto. A gente tinha que usar a imaginação para saber se aquilo era um robozinho, uma nave ou um rádio. Depois a gente chegou ao ponto que tinha os desenhos, né, do Nintendinho, Master System, etc. Poxa, aí quando chegou no ponto que a gente começou a ver os olhos, a pupila dos olhos do boneco, a gente fala, cara, começou no Atari que só tinha um quadrado, e agora a gente vê a pupila dos olhos. Chegou um ponto que, como a gente fala aqui, o hardware está tão equilibrado que para o cara perceber a diferença que tem no produto, o produtor da Last of Us, ele tem que ser realmente muito chato. Porque tem pessoas que acham que qualquer produção nível 8, o gráfico é bonito, mas o gráfico bonito é uma coisa. O extremo excelência é outra coisa, que nem todo mundo consegue perceber. Isso também gera um problema para a produção. Porque o cara consegue iludir não iludir, né? Mas consegue conquistar um grande número de público com a linha de produção comum. E aquele que faz lá em cima, às vezes ele não consegue convencer, poxa, aquele detalhezinho que o cara viu. Porque se o cara não tem aquele detalhe, ele não deixa de ser igual aos outros. Mas se os outros também não prestarem atenção naquele detalhe, aí fica complicado, né? Ou seja, é mais um buraco que eu acho que a indústria criou. Porque desenvolveu e facilitou demais a produção. Então agora está difícil descobrir quem é o literalmente 100% bom do comum. E aí essa discrepância não está dando para perceber. Então, aí é que está o problema, né? Igual eu falei, assim, os caras estão passando a bola. Aí vem o problema justamente da galera que está sem imaginação. Aí pega o cara novo também, que já está com essa mentalidade do cara velho, não está a fim de trabalhar muito. O cara, vou pensar, cara, vou ficar ralando igual um maluco aí, 5, 6 anos, 8 anos produzindo, para, sei lá, faturar a mesma coisa que eu faço no jogo, né? Meia boca, mas eu vou atingir um número aí de jogadores imensos, né? Vou botar, sei lá, uma transação ali, um caça-níquel ali dentro do joguinho e vou ficar faturando. O cara melhora uma coisinha ou outra, vai melhorando um pouquinho a resolução, mas também o cara não é chato, tão detalhista quanto esses caras, né? Você vai falar assim, pô, isso aqui não tá legal. Essa jogabilidade não tá legal. Olha esse detalhe aqui. Pô, a gente pode fazer uma marcação. Conforme o cara pisa na lama, vai ficar a marquinha aqui. Mas aí então a gente vai pisando e vai sujando de lama. E a lama vai sumindo, não é eternamente sujando de lama. Então são os detalhes, né, que tinha no Uncharted 4, que era coisa absurda, né? O pessoal começava a descobrir, caramba, eu jogando eu não percebia. Passava batido, mas, cara, é surreal. Red Dead, o 2, cara, são detalhes, e isso é alguém chato, falando, cara, não tá legal, vamos fazer de novo. Ou seja, imagina, o cara trabalhou durante um mês fazendo um negócio, aí o cara vai lá e fala assim, cara, não tá legal. Aí vai do maluco também aceitar, fala assim, pô, beleza. Um mês jogando é o Steve Jobs na produção. O Red aí acertar. Aí vem o outro cara e fala assim, pô, eu trabalhei um mês. Pô, melhor não, né? Um mês trabalhado, pô, a gente vai perder tempo. Vamos lançar logo essa porcaria aí. Tá funcionando? Então tá ótimo. Mete bronca. Tem coisas que só vai ver. Tem coisas que só vai ver depois de muito tempo. Como o Red aí, o Marcelo falou primeiro, hoje a gente vê a pupila. Foram descobrir há pouco tempo, depois de 3, 4 anos depois do lançamento, que o olho dele refletia o lago peixe que tava. Tipo assim, coisa que não viram. Durante 3 anos foram ver, depois os caras fizeram. E aí acontece isso, o cara trabalhou. Quanto tempo o cara fez pra refletir a retina dele do jogo?
e só foi descobrir porque, cara, como tu vai ver uma parada dessa? Tu não vê. Só um cara... Então, se a gente for comparar, aí pega um PS5, Xbox, Série X, né? Você vê a produção desses jogos aí, né? Vou pegar do PS5, são jogos que a gente pega de detalhe bizarro aí, né? Igual o The Last of Us Part 2, né? Detalhes ali sensacionais. Aí você pega a produção, não desmerecendo, eu sou fã também dela, né? Mas ela tá dando os vacilos a Nintendo, cara. Você pegar uma produção do The Last of Us e pegar uma produção do Super Mario Wonder, né, que lançou agora há pouco tempo, cara, você vai ver quanto que eles gastaram produzindo o Mario, quanto que eles gastaram produzindo. E eu te garanto que o Mario vai vender muito mais. Ele vai te passar uma diversão, só que, cara, assim, a produção ali, com artista, com detalhamento, é sinistro. Então, eu acho que, assim, tem prós e contras aí, né? Tem que ter a galera querendo, assim, eu quero produzir isso. Ele tem que ter a mentalidade lá no final de falar assim, eu quero fazer isso, isso, isso. Não é simplesmente, vamos fazendo a moda boa e o que der a gente lança. O Renato comentou justamente o que eu ia falar. Então, a gente que sempre aí bateu na Nintendo aí, bateu com carinho. Nós amamos a Nintendo. Ninguém aqui discorda da Nintendo. Todos nós gostamos da Nintendo. E nós jogamos Nintendo, tá? Então, antes de bater na gente aqui, a gente adora a Nintendo. Só que a gente, né, tem umas nossas críticas aqui com relação à postura da Nintendo no mercado de videogames. E agora, então, a gente tá chegando à conclusão que ela é que estava certa de manter aquele aquele caminho ali retilíneo, né? Sem grandes variações. Deixa pro Marcelo aí. Porque o Marcelo sempre bate na tecla e a gente fala, eu acho que não, a gente, né? Que ele fala, cara, essas produções AAA vão acabar. E tu vendo algumas coisas, tu fala, cara, ele pode ter razão, porque tu vê que começa a não valer a pena, tanto de uns jogos como Power Word, ou um jogo da Nintendo ali, Animal Crossing, qualquer coisa, ou jogos bons da Nintendo, como Mario Wonder, que é muito bom e tal, com uma produção muito menor, vendendo igual, e até que ponto essas produções que a gente chama toda, God of War, Homem-Aranha e coisa, vai valer a pena pro mercado. Isso aí vai parar de existir um dia, né? O Marcelo aposta que sim, eu duvidava, mas eu refletindo, eu acho que já não é tão distante, tu vendo pelo próprio Neil Druckmann falando, outros produtores, né? E aí eu deixo pro Marcelo aí se ele completar aí. O que eu penso, a gente conversando no particular lá, o que ocorre? Hoje em dia, igual o Marquinhos falou, as pesquisas dos usuários de PlayStation, por exemplo, apontam que a maioria deles gostam de jogo single player. Fato. Óbvio que se fizer uma pesquisa hoje, são pessoas como na nossa idade, claro, tem muitas pessoas mais jovens, mas existe ainda muitas pessoas da nossa idade, na faixa de 35 para cima, que ainda está consumindo PlayStation, que veio da geração de jogo de narrativa, veio da geração de produção single player que começou lá no Play 1, Play 2 e etc. Só que a garotada de hoje em dia, de 20 anos, eles são outro tipo de consumidor, que são os consumidores que estão aí pegando esses jogos multiplayer, né? Que é a galerinha do Fortnite. Não joga mais single player. É a galerinha desses, né, dos combates aí online, que já não foca tanto no single player. Isso significa o quê? Que essa galera é o mundo dela, ela não consegue. Eu converso com alguns estagiários lá do setor mesmo. No meu trabalho também, mesma coisa. Eles jogar ali, eles não estão muito focados em não disputar e em saber uma narrativa. Então, o que ocorre? Hoje ainda consome. Só que será que daqui a 10 anos, com esse tipo de visão, mudando o consumidor, as empresas também estão vendo que o mercado vai ser difícil, como é que eu vou ficar bancando superprodução durante anos, custando, sendo que eu estou disputando com joguinhos que estão gerando dinheiro todo ano, qual é o caso desses caça-níquel, né, de roupinha, aquelas box, né, que são as coisinhas lá para comprar e etc. Cara, então eu vejo que daqui a uns 10, 15 anos, essa galera de 20 anos, eles não vão estar adaptados a consumir produtos de single player. E aí o mercado vai se adaptar a quem consome. Nós talvez não estaremos mais aqui, né? Ou se estiver, estaremos velhos demais. Eu, por exemplo, vou estar bem velho. Então, o que acontece? O mercado tem que se adaptar a quem consome. E aí eu começo a achar que
vai desanimar realmente. Mas aí eu faço uma última provocação aqui para a gente encerrar esse vídeo. Seguinte, então não valeria a pena você criar um hardware mais poderoso para ter uma engine mais forte, uma engine mais forte, para facilitar a produção e você conseguir a redução de custo dessas produções? Olha o problema cíclico aí, né? Mas aí, né, é o que eu falei com o NEM. Quando eu falo Neo, gente, é um apelido que tem o Eliezer, tá? O que ocorre? Eu acho que isso já está existindo. Com os consoles, o nível que tem, como eu falei, todos os jogos têm pelo menos um nível gráfico 8. O jogo pode ser bom ou ruim, quando é uma produção boa, todos eles, porque facilitou demais. É justamente aquilo que eu estava falando. Ele zera ao ponto que a gente não consegue perceber o cara que dá o valor a mais, porque está tudo muito, muito fácil para os caras. Agora tem ferramentinha que eu faço, né? Aí luz. Antigamente o cara tinha que pensar. Aí, ou seja, qualquer imbecil consegue fazer um gráfico bom. Essa é a verdade. Por isso que, não desfazendo, né? Mas tem muitos jogos que às vezes tem produção baixa, que o gráfico se torna muito bonito, porque é só clicar. E aí ele perde no quê? Na narrativa, perde no gameplay, mas o visual tá bacana, o visual convence. E aí? Eu acho que a indústria aí, ela vai se adaptar, né? Tu vê todas essas demissões que tiveram aí, uma coisa que eu estou falando é a inteligência artificial, né, cara? Eu acho que vai vir uma forte no mercado aí. Talvez possa ser que dê um suspiro esses jogos não acabarem de vez em single player, né? Porque o pessoal vai estar mandando muita gente embora, tá ficando caro, e eu acho que a inteligência artificial vai vir forte nos games aí nos próximos anos. Aí eu acho que vai ser uma saída, né? É ruim pro mercado o emprego da galera, né? A gente sempre fica triste, né? Mas as empresas não estão nem aí, vão querer pra gente, vai sair os jogos aí, tu vê que a inteligência artificial tá fazendo alguns bizarros. Eu acho que no futuro aí, próximo, a gente vai ver alguns jogos aí, boa parte sendo produzido por inteligência artificial, aí vai ser uma saída aí das empresas aí, pra não acabar esse tipo de jogo, talvez.